4 e 5, e depois vamos ler no mesmo capítulo outros versículos. 1 Reis capítulo 22, versículo 4 e 5 diz assim: Então perguntou a Josafá: Irás lutar comigo contra Ramote Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: Sou como tu, e meu povo é como teu povo, e os meus cavalos são como se fossem seus. Mas acrescentou: Peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Versículo 13 até o 18 do mesmo texto. Diz assim: O mensageiro que tinha ido chamar Micaias lhe disse: Veja, todos os outros profetas estão predizindo que o rei terá sucesso. Sua palavra também deve ser favorável. Micaias, porém, disse: Juro pelo nome do Senhor, que direi o que o Senhor me mandar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaias, devemos ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? Ele respondeu: Ataca e serás vitorioso, pois o Senhor a entregarás nas mãos do rei. O rei lhe disse: Quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaias respondeu: Vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: Estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: Não disse que ele nunca profetiza nada de bom ao meu respeito, mas apenas coisas ruins? Amém? Glória a Deus. Olha que coisa interessante aqui. Por isso que o tema da mensagem é só obedeça. Esse texto, até compartilhei um pouquinho ontem à noite sobre esse texto. Ele é muito interessante porque ele fala de rei Josafá e o rei Acabe. Os dois desejaram fazer uma aliança. Na verdade, Acabe fez uma aliança com o rei Josafá. E olha que interessante, Acabe chega e diz para o rei Josafá: Olha, vamos fazer uma aliança. Fica tranquilo, os meus cavalos serão seus, meu exército será seu. Seremos como um só. Seremos como um só. Josafá toma um posicionamento e diz: Não seria prudente nós consultarmos o Senhor primeiramente? Não seria prudente, antes de tomarmos uma decisão, de ir fazendo uma decisão, nós consultarmos primeiro Deus antes de tomar uma decisão? Olha que interessante. Quantas das vezes nós fazemos coisas primeiro e consultamos Deus depois? É ou não é verdade? Olha aqui, o rei tomou uma decisão. Não, os meus cavalos são seus, meu exército é o seu, seremos como um só. O rei Josafá diz: Olha, mas vamos consultar Deus primeiro nesse negócio? Vamos consultar Deus nessa situação? Aí o que acontece? Acabe manda chamar um profeta chamado Micaias. Ele manda chamar o profeta Micaias para saber se deveriam ir ou não naquela batalha. Quem chamou o profeta disse: Olha, o rei está te chamando, ele quer saber se deve ou não ir sobre a batalha. Micaias chega diante do rei e diz: Olha, pode ir, Deus é contigo, vai, pode ir, o Senhor é contigo. Acabe diz para Micaias: Mas fala a verdade, Deus é comigo mesmo? Não minta para mim, Deus é comigo mesmo? Aí o profeta diz para ele: Olha, preste bem atenção, o negócio é o seguinte: se você for, você vai ser derrotado. Se você for nessa batalha, você e todo o seu exército será derrotado. Aí Acabe diz: Está vendo? Toda vez que eu peço para ele falar alguma coisa de Deus para mim, ele só traz coisa ruim. Toda vez que eu peço para ele profetizar, falar alguma coisa, só tem coisa ruim ao meu respeito. Se você ler o texto, continuar lendo na sua casa, você vai ver que a decisão de Acabe é o seguinte: ir à batalha, mesmo sabendo que Deus tinha dito para não ir.
Acabe decide ir para a batalha, mesmo sabendo que Deus tinha dito: não vá, não vá, porque se for vai perecer. E ele decide ir. O final do capítulo 22 fala que é a morte de Acabe, porque decidiu fazer aquilo que Deus não mandou. Agora, a história de Acabe é muito parecida com as nossas vidas muitas vezes. Porque quantas das vezes nós pedimos para Deus uma orientação: Deus, devo fazer ou não devo fazer? E Deus diz: não faz. E nós fazemos. E aí sofremos as consequências. Consegue entender que nós às vezes até pedimos orientação para Deus, mas não queremos aceitar a resposta de Deus? Então veja, Micaias pediu, ou melhor, Acabe pediu orientação. Não vá, que você vai sofrer. Vai dar errado, como diz a galera aí. Ó, vai dar bucha. Vai sofrer. E ele preferiu ouvir as outras pessoas e, contra a orientação de Deus, foi e deu com os burros na água. Qual foi o fim? Morte de Acabe. Então, nós, na grande maioria das vezes, não agimos de forma diferente. Agimos exatamente do mesmo jeito. Fazemos exatamente da mesma forma. A direção de Deus é outra e nós fazemos da forma contrária à direção de Deus. Quer ver? Eu ouvi um testemunho de uma moça que se converteu há muitos anos atrás. Quando ela tinha 15 anos de idade, ela veio para a igreja. Ela se converteu, quando ela tinha 15 anos de idade, ela se converteu. Mas ela ia na igreja que ela ia, o culto era de manhã. Então ela ia no culto domingo de manhã, e domingo à noite ela ia no bailão. Gostava no forró-bodó. Ela ia no bailão domingo à noite. As irmãs dela que já iam na igreja, disse para ela: você está errada. Você não pode fazer isso. Você está indo para a igreja, por que você vai para a igreja e depois vai para o bailão? Não tem problema nenhum, não. Não tem problema, eu posso ir no bailão, posso ir na igreja, posso fazer um monte de coisa, não tem problema nenhum. E você quer ver que eu não tenho problema? Domingo que vem eu vou perguntar para o pastor e ele vai dizer que não tem problema. Tá bom. Chegou no domingo, olha só. Chegou no domingo, ela chamou as irmãs dela e foi ela na frente e falou: pastor, tem algum problema eu vim na igreja domingo cedo e ir no bailão domingo à noite? O pastor disse para ela: não tem problema. Aí ela falou para as irmãs: tá vendo? Falei para você que não tinha problema? Falei para você que não tinha problema? Aí o pastor disse: mas espera aí, tem o seguinte, você pode ir no bailão, pode ir onde você quiser, só que tem o seguinte, Deus não vai entrar lá com você. Você vai sozinho e vai colocar em risco a sua vida, porque Deus vai ficar do lado de fora, Ele não vai entrar com você. As irmãs dela: falei? Não falei? Bem, foram embora aquele domingo. Domingo à noite ela decidiu ir para o bailão, como ela sempre fazia. Finalzinho da tarde era o bailão, e ela ia no bailão. Quando ela estava chegando no bailão, quando ela foi colocar o pé para dentro daquele salão, o Espírito Santo falou para ela: você vai sozinha, eu vou ficar do lado de fora. Quando ela entrou, ela sentiu uma tristeza tão grande como nunca ela tinha sentido, porque ela nunca tinha ouvido Deus, tinha pouco tempo se convertido, e Deus falou com ela tão forte, mas tão audível, que ela entrou, mas o Senhor disse para ela: você vai sozinha, eu não vou entrar aí dentro. Ela entrou, mas a tristeza inundou tanto o coração dela, que lá dentro ela disse: se Deus não pode estar aqui, eu também não posso. Uma jovem de 15 anos, sabe quem é essa pessoa? Profeta Kátia. Teve uma revelação do Senhor: se Deus não pode entrar lá dentro, eu também não posso. Outro testemunho? Essa pastora você não conhece, pastora Luzilda Quante.
80 anos. Já disse, já contei o testemunho dela. Quando ela se converteu, quando ela tinha 20 anos de idade, ela tinha se convertido e também gostava dos bailão. Um domingo à tarde ela estava no bailão, dançando forrobodó. O Espírito Santo falou para ela: se eu voltar agora, é aqui que eu tenho que te buscar? Ela no meio do salão dançando, ela parou, começou a chorar. E ela disse: Jesus, por favor, me tira daqui. Nunca mais eu pisarei nesse lugar. Consegue entender que muitas das vezes nós vamos contra a orientação de Deus? Deus está nos falando uma coisa, mas nós somos teimosos e queremos fazer totalmente contrário àquilo que Deus está falando. Consegue entender que para que o rei Acabe consultou Deus? Para saber se seria ou não derrotado, não foi? Mas para que ele consultou se ele fez exatamente aquilo que, ao contrário que Deus disse? Para que nós queremos falar com Deus? Deus, me orienta, Senhor, me orienta essa semana. Oh, Deus, me orienta esse mês. Deus, me ajuda nas minhas decisões. Mas na hora de tomar decisão, fazemos aquilo que nós queremos. Consegue entender que é uma oração totalmente religiosa, mas não é uma oração rendida a Deus? Consegue entender que a nossa oração se torna uma oração até bonita? Deus, em nome de Jesus, me ajuda nas minhas decisões. Aí Deus diz: ok, vou te ajudar. O Espírito Santo vai te orientar, vai te dar direção, vai falar. Porque Ele fala com cada um que aqui está. Eu não tenho sombra de dúvida disso. Aí nas decisões nós tomamos, agimos, e aquilo que eu já falei: não arrombe a porta, só entre se Deus abrir. Não arrombe a porta, porque toda vez que nós arrombamos a porta, nós temos um prejuízo lascado, porque nós vamos ter que resolver, nós vamos ter que arrumar a porta que nós arrombamos. Sim ou não, irmãos? Vamos ter que arrombar. Sabe, nós precisamos caminhar num nível de fé a tal ponto que nós não podemos misturar as sementes que estão no nosso coração. Muitas das vezes nós estamos misturando sementes. Muitas das vezes nós estamos misturando algumas sementes dentro do nosso coração. Nós estamos misturando semente de fé com semente da nossa carnalidade. Nós muitas vezes estamos numa mistura de semente, misturamos as coisas, não, vou agir, e estamos agindo e agimos totalmente pela emoção, agimos totalmente sem direção, fazemos sem a orientação e dá com os burros na água. As sementes de fé, no mínimo, vão produzir milagres nas nossas vidas. No mínimo vão produzir coisas sobrenaturais nas nossas vidas. Sementes de fé vão produzir situações diferentes nas nossas vidas. Sementes de fé vão produzir portas, no mínimo, abertas para nós. Mas quando nós misturamos as sementes, podemos ver, por exemplo, Abraão. Quando Deus pede para Abraão seu filho, seu único filho, Deus pediu para Abraão Isaque, quero ele como sacrifício. Deus pediu para Abraão Isaque como sacrifício. Abraão disse sim. Levou o filho para ser sacrificado. Todos acham que Isaque era um menininho de 3, 4, 5 anos de idade. Não, Isaque já era um homem. Pensa você amarrar um homem e Isaque está ali e não sair daquele lugar. Isaque era um homem. Nós não estamos falando de uma criancinha que não sabe o que vai acontecer. Isaque já era um homem que sabia o que ia acontecer. Quando o pai o amarra, quando o pai o coloca sobre o altar, ele sabia o que era sacrifício. Ele sabia o que estava acontecendo. Mas Abraão era um homem que não misturava semente. Ele sabia que era a direção de Deus para ele. E por ele ter agido com sementes de fé, quando ele levantou o cutelo, o machado, a faca, o facão, seja lá o que for, ele ouve uma voz dizendo: não faças nada, porque agora eu sei que você verdadeiramente me ama. E ele olhou para trás, tinha um cordeiro preparado. Quando nós não misturamos as sementes, Deus há de preparar para nós um cordeiro.
quando nós não misturamos as sementes, quando nós fazemos exatamente aquilo que Deus manda, o final tem sempre algo do Senhor preparado para nós. Mas quando nós misturamos as sementes, as coisas dão erradas. Sabe, muitas das vezes as coisas estão dando erradas na nossa vida, e não é porque Deus não está nos abençoando, é porque existe uma mistura de semente. É uma mistura de fé com incredulidade. É uma mistura de vai dar certo com não vai dar mais. É uma mistura Deus vai abençoar com não vai abençoar. É uma mistura de sentimentos. É uma mistura de apatia, de desânimo, de paralisação. É uma mistura de tudo quanto é sentimento. É uma mistura que vai nos bloqueando, vai nos paralisando. Nós não podemos misturar as sementes. Por quê? Porque quando Deus disse vai, vai. Mas quando Deus disse fica, fica. Isso, só que isso, sabe com sabe quem consegue discernir isso? Preste bem atenção. Quem não mistura semente. Porque quem está misturando semente, será que é Deus mesmo falando? Não, mas pensa comigo, irmãos. Veja Abraão. A Bíblia não diz: vou orar mais 30 dias para ver se é Deus mesmo falando comigo, se devo ou não sacrificar o meu filho. Por que ele não teve dúvida? Porque não havia mistura de semente. Não tinha mistura de semente. Ele sabia que era Deus falando, e ele fez exatamente conforme Deus falou. Consegue entender? Acabe manda chamar um profeta. Diz: devo ir ou não devo? Vou ou não vou? Faço ou não faço? Não vai. Que vai dar errado. Mas mesmo assim ele foi. Quantas vezes a palavra de Deus tem vindo para nós? E não é uma nem duas. Nós tivemos aí um seminário quarta-feira. A palavra foi ativação. Deus nos ativou. Deus trouxe o pão para nós. Deus abriu os céus, Deus rasgou os céus, Deus fez algo maravilhoso. Agora, como nós ouvimos quarta-feira, a terra é a mesma. Depende de nós, o que nós vamos lançar. Que tipo de semente que nós vamos lançar na terra da nossa vida? Semente de dúvida ou semente de fé? Semente de que vai dar certo ou semente de incredulidade? Nós precisamos que o Senhor traga isso em nós. Mas eu acho que talvez nem seja essa expressão, Deus traga isso em nós, porque na verdade já está em nós. A questão é o que é que nós estamos fazendo com aquilo que está em nós. O que é que nós estamos fazendo com aquilo que está em nós? O que é que nós estamos fazendo com aquilo que está em nós? O que é que nós estamos fazendo com aquilo que está em nós? A Bíblia nos fala que, antes de eu dizer isso, você pode esquecer de tudo que você falou para Jesus, mas Ele não esqueceu de nada daquilo que Ele nos falou. Existem coisas que nós estamos vivendo hoje de bênção, que às vezes nós até esquecemos, né? Aí Deus nos lembra: nossa, eu orei sobre isso tal tempo. Olha, Deus fez. Eu orei sobre isso, nem sei quantos anos atrás Deus falou que ia fazer e fez. Eu orei sobre tal coisa e Deus fez. Sabe, queridos, o que nós vamos fazer com Jesus na nossa vida? Jesus foi dado para cada um de nós. Eu não me recordo o texto agora, tentando achar aqui. Fala de Jesus quando estava diante de Herodes. O que eu faço com Jesus agora? O que eu vou fazer com Jesus agora? Te faço uma pergunta nessa noite: o que você vai fazer com Jesus que está dentro de você? O que você vai fazer com Jesus que está dentro de você?
seguir, te seguir, seguir o Senhor, obedecer sua palavra. Porque na grande maioria das vezes, muitas vezes Deus diz um não para nós, quando nós queríamos um sim. Mas o não de Deus para nós é proteção, é cura, nos livrando de certas situações, de encrencas que nós mesmos entramos. Jesus foi dado para nós. O que nós vamos fazer com Ele? Oi? Lucas o quê? Lucas 23, 24? É? Lucas 23, 24. Deixa eu ler. Isso, então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Não é bem esse texto. Sim, pela terceira vez. Que crime cometeu esse homem? Encontrarei nele nada digno de morte. Vamos matá-lo, castigá-lo. Sim, o que vamos fazer com ele, com Jesus? O que vamos fazer com ele? Jesus foi dado a Pilatos. O que nós vamos fazer com ele? Jesus é dado a nós. O que nós vamos fazer com ele? A cada um de nós. A cada um de nós. O pão chegou até o nosso meio. O pão chegou. Sabe, se o pão chegou, não haverá mais escassez. Se o pão chegou, haverá fartura. Mas só que depende da nossa atitude diante do Senhor. Porque a terra está esperando o tipo de semente que nós vamos plantar. A terra da nossa vida está esperando um tipo de semente. E a pergunta que eu te faço nessa noite: qual é o tipo de semente que estamos plantando na terra da nossa vida? Semente que diz: Senhor, eu vou te obedecer. Ou a semente que diz assim: bem, Deus, eu digo que vou te obedecer, mas na hora eu é que decido. Que o Senhor se revele a nós nessa noite de uma forma toda especial, em nome de Jesus. Que possamos realmente entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas.